Prezados formandos, autoridades presentes, familiares e amigos, na pessoa do governador Eduardo Leite, eu cumprimento a todos. É com grande honra e satisfação que me dirijo a vocês nesse momento tão especial. O mundo dá voltas e muitas vezes demora anos para que uma volta se conecte à outra, mas eu acredito que há algo maior em nossas ações. Em 2016, o Brasil estava em uma crise presidencial por uma sucessão de decisões erradas. Tínhamos um governo estadual absolutamente quebrado por uma sucessão de governadores que não se preocupavam com as despesas públicas, sufocavam o setor privado com impostos e burocracias, e uma cidade, de Porto Alegre, que figurava entre os lugares mais violentos do mundo pela soma dessas causas. Cosme Médici viveu durante o século XX e foi um dos empresários mais importantes de Florença. Em uma das suas frases mais célebres e conhecidas, ele dizia que um empresário deve cuidar da sua família, sob risco de que, se não criasse bem seus filhos, os seus filhos destruiriam o seu negócio. Mas também alertava que uma família e um empresário que não cuidassem da sociedade onde estava inserido, em pouco tempo veria essa sociedade destruir a sua família e o seu negócio. Acredito que o nosso país estava nesse caminho. Por uma série de motivos, um grupo de amigos resolveu ajudar a segurança pública. Foi um gesto despretensioso e, no momento, não sabíamos as consequências que viriam dali. Dessa relação nasceu o Instituto Cultural Floresta. Cético aos olhos de muitas lideranças na época, me recordo hoje do meu amigo Ikeda, mas na época somente um japonês, de poucas palavras, do outro lado de uma mesa de reunião, que me disse: se você fizer metade do que você está dizendo, já será muito. Começamos a pedir doações para reaparelhar as forças de segurança pública do Estado, sem grandes perspectivas do que conseguiríamos conseguir. Foram quase 20 milhões de reais doados em 2017. Mas esse dinheiro não somente comprou os equipamentos que atacariam a criminalidade e que veríamos cair drasticamente nos meses seguintes, mas também ressuscitaram a autoestima da polícia, mudaram os padrões de investimento do Estado em segurança pública e criaram legados que estão ao fundo desse campo aqui. Cada uma daquelas viaturas que tem hoje uma proteção balística, tem a proteção balística pelo legado e pelo trabalho do Instituto Floresta, junto com a Secretaria de Segurança Pública, para que aqueles kits fossem instalados nos carros. O que foi feito nesses 12 meses, com a compra de 1.400 pistolas Glock, quase 50 caminhonetes com proteção reforçada, e os fuzis de precisão Armalite, entre inúmeras outras coisas, até hoje é um case a ser replicado. Tudo isso sem pedir nenhum favor em troca, somente cumprindo com o princípio de cuidar da sociedade, seguindo os preceitos de Cosme Médici. Tudo isso com o intuito de construir uma Porto Alegre e um Estado melhor para vivermos e empreendermos. O PSEG foi criado. As finanças do Estado foram sanadas, a muito custo, uma tarefa que precisa ser congratulada e revisada dieturnamente. Os investimentos públicos passaram a acontecer, a necessidade do Instituto foi diminuída. Muitos, dentro do próprio Instituto, viam isso como algo negativo, mas eu sempre vi ao contrário. Quanto menos o Instituto Floresta fosse necessário, melhor o Estado estava funcionando. E é isso que devemos buscar para o nosso povo. Um Estado enxuto, focado em poucas coisas, mas que não economize dinheiro em segurança, saúde e educação, que são as bases de uma sociedade. Mas não demorou até o Rio Grande do Sul precisar de novo do Instituto Floresta. Durante a Covid, foram ainda mais recursos destinados pelos empresários apoiadores do Instituto, mais uma vez, do bolso, sem nenhum incentivo e sem nenhum tipo de abate. Tudo para ajudar o nosso Estado e para salvar vidas. Mas, como eu disse, o mundo dá voltas.
E em 2022, há exatos 2 anos, eu fiz um exame de sangue despretensioso, a pedido da minha esposa, com um mandato do nutricionista. Eu não gosto de agulhas, mas faziam 2 anos que eu não fazia um exame de sangue. E eu não sabia as consequências que viriam dali. O fato é que há 2 anos atrás eu fui diagnosticado com leucemia. E não qualquer leucemia. A leucemia mieloide aguda, uma das mais agressivas que existem. A mesa estava virada. A leucemia é uma doença peculiar. É impossível você se curar da leucemia sem a ajuda de outros. Todo câncer é uma doença por falha do sistema imunológico. Mas a leucemia é a mãe de todos os cânceres, por ser um câncer no sistema imunológico. O único jeito de tratar ela é pela quimioterapia, desligando a sua medula, com o uso de quimioterapia. Não há radioterapia, pois ela está no sangue. Não há cirurgia, porque ela está no corpo. Tudo começa com 160 horas de quimioterapia ininterruptas, sem parar. 160 horas são 7 dias. Um tubo se conecta ao braço, traz o medicamento até muito perto do coração, porque a toxicidade da quimioterapia é tão alta que, se for despejada em qualquer veia de baixa vazão, necrosa a veia e leva à morte do paciente. Não há descanso. Você dorme, você vai ao banheiro, você toma banho, você janta com a quimioterapia intoxicando o seu corpo. O objetivo? Desligar a sua medula. Nossos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas despencam. Falta o ar. Hematomas aparecem no seu corpo. Você é obrigado ao isolamento absoluto, para que a mais inofensiva das bactérias não te ataque. Se ela atacar, você morre. Não há defesa no corpo. Mas o que tudo isso tem a ver com essa formatura e com a polícia? Porque quando tudo isso aconteceu, eu precisava de sangue. Existe um banco. Todos sabem. Mas para você tomar sangue deste banco, sacando dele, normalmente é de bom tom, não é obrigatório, mas é desejado, que você colabore e indique doadores. E eu fiz isso. Eu pedi ajuda. Pedi ajuda para pessoas que doassem nada mais, nada menos do que o seu sangue por mim. Fiz mais de 40 transfusões de sangue em 6 meses. Nunca me faltou nenhuma gota. Meus doadores, todos policiais. Se a carreira de policial tem no seu âmago a missão de salvar vidas, essa missão foi cumprida comigo por vocês. Talvez de um jeito para o qual vocês não tenham sido treinados. Eu estou aqui hoje, vivo, e devo isso a Deus, à ciência, à minha família e a cada um dos homens e mulheres da segurança pública que deixaram a sua rotina para ir ao Hospital Moinhos de Vento doar o seu sangue por mim. Nada mais simbólico do que o papel do policial, do que entregar o seu sangue e a sua vida para salvar alguém. Mas o mundo dá voltas, e ainda há muitas voltas a serem dadas. A Terra segue girando e nos impressionando. Esse ano, a natureza resolveu testar a nossa resiliência, do gaúcho, com a pior catástrofe climática que eu tenho conhecimento no mundo. Não somente no Rio Grande do Sul, não somente no Brasil, eu acredito que no mundo. E felizmente o Instituto Floresta, como um jogador de futebol quase aposentado, mas ainda em forma e preparado, entrou em campo. E aqui tenho que falar uma coisa em nome de todos os voluntários, mas nomeando meus colegas Cláudio Goldstein, Eduardo Viana, Pedro Bartelli, Matias Kisslinger, Fernando e Eduardo Estima, Henri Chazan aqui presente, e o Jaques e o Gralha, advogados do Instituto. Vocês são verdadeiros heróis. No Instituto, eles não somente salvaram vidas com as próprias mãos, mas em um mundo de desconfiança, onde existem centenas de burocracias e travas por parte do Estado, e que a velocidade de ação, mesmo com agentes públicos tão competentes como temos nos nossos quadros do Estado, a velocidade do Estado não consegue ser igual à velocidade da natureza. Mas a nossa podia ser. Reestabelecemos a comunicação da Polícia Militar, Civil, Exército, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal
e até mesmo nos orgulhamos de ter propiciado a comunicação do nosso governador e do seu gabinete de crise. Aquecemos com 2.500 roupas de neoprene compradas e doadas os agentes públicos que entravam nas águas frias de maio no Rio Grande do Sul. Iluminamos com as nossas centenas de milhares de lanternas e pilhas e geradores os caminhos escuros dos policiais. Abastecemos os barcos que doamos para que flutuassem das ruas de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Limpamos as casas das pessoas. Estamos reconstruindo lares. O mundo dá voltas e centenas de policiais hoje voltam a contar com nosso apoio. Essa é a parte da minha vida, da nossa história com vocês. Essa é parte do motivo e parte do carinho recíproco que nutrimos. Nosso trabalho está longe de terminar. Aliás, se me perguntarem, acredito que andamos muitos passos para frente, mas recentemente, infelizmente, andamos muitos para trás. Nem sempre fazer as coisas certas resultam no que queremos. O mundo dá voltas, mas não significa que elas são justas. Existe uma piada que fala que todos os dias um pobre e um malandro saem à rua. Se eles se encontram, sai um negócio. Infelizmente, no Brasil, milhares de ladrões e assassinos também saem à rua. E milhões de trabalhadores junto com eles. Quando eles se encontram e não há polícia no meio do caminho, um crime será cometido. Essa é parte da importância do trabalho de vocês. Tentar diminuir a injustiça que existe no mundo. Existe muita injustiça no mundo. E, na minha opinião, hoje o mundo é majoritariamente injusto. Minha leucemia foi injusta. Um policial morto é injusto. Um criminoso solto é injusto. O benefício da dúvida em uma ação entre um policial e um bandido não pode ser da polícia. Isso é uma enorme injustiça. Sonho com o dia em que as manchetes do nosso país coloquem adequadamente os criminosos como criminosos, ao invés de suspeitos, e que um policial, ao deter e matar um criminoso, tenha-o abatido, não assassinado. E aqui fica a grande pergunta e a responsabilidade de vocês, capitães formados, que agora irão se tornar líderes de tantos policiais que comandarão. O que fazer face à injustiça? Vocês são parte da guarda da ordem. Sem ordem não há progresso. E como está escrito em nossa bandeira, sem ordem e progresso não há nação. Fazer a coisa certa nem sempre nos leva à justiça que queremos. Mas não fazer a coisa certa só diminui a probabilidade. Sou engenheiro e acredito em probabilidade. Sou brasileiro e nunca desisto. Portanto, termino firmando um compromisso moral com vocês. Mais do que brasileiro, sou gaúcho, terra que recebeu imigrantes alemães, italianos e libaneses que resultaram em minha família. Lugar que pudemos empreender, empregar, pagar impostos, contribuir com nossa sociedade. Quero sempre poder cuidar e zelar do nosso Estado. E peço a cada um de vocês, na carreira e na vida, o mesmo, nas circunstâncias de cada um. Na convenção que escreveu a Constituição dos Estados Unidos, George Washington disse: vamos estabelecer um padrão pelo qual os bons e honestos possam se guiar. O resto está na mão de Deus. Mas não vou terminar o meu discurso com um americano. Quero terminar com um pedaço do melhor hino do mundo. E não me refiro ao Grêmio ou Inter. Minha mensagem é: mostremos valor constância nessa ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Muito obrigado.